Você vai acompanhar agora a luta de dois irmãos para saber o que aconteceu com o pai deles. Seu Manuel Ferreira, de 82 anos, era policial militar aposentado. Ele foi a um posto policial fazer um boletim de ocorrência. Saiu de lá em uma ambulância. Seu Manuel nunca mais voltou a andar e morreu menos de 3 meses depois. A família nega que a morte foi provocada, a família acha que a morte foi provocada por agressões. E agora quer saber o que aconteceu naquele posto policial. Estas imagens são o último registro de seu Manuel Ferreira, de 82 anos, caminhando normalmente em direção a um posto policial em Juiz de Fora, Minas Gerais. Depois disso, seu Manuel ficaria paraplégico e morreria, meses depois, em um hospital da cidade mineira. De acordo com os filhos dele, a paralisia e a morte foram consequências de agressões que ele sofreu no posto da Polícia Militar. Ele chegou caminhando no posto para fazer um simples boletim de ocorrência e nunca mais andou. Naquela noite, seu Manuel veio até este posto policial que fica perto da casa dele registrar um boletim de ocorrência por estelionato e ficou pouco tempo aqui, cerca de meia hora. De acordo com as denúncias, nesse breve período, seu Manuel recebeu voz de prisão, foi imobilizado, algemado e agredido, a ponto de sair daqui com uma lesão grave na coluna, numa ambulância, direto para um hospital da cidade. Ali ele já estava deficiente, né? Paraplégico. Seu Manuel trabalhou na Polícia Militar de Minas Gerais durante 30 anos. Em 2001, se aposentou como tenente, uma carreira que inspirou os filhos. Os 4 seguiram a carreira militar. Estas imagens, feitas alguns meses antes da suposta agressão, mostram seu Manuel na praia. Aos 82 anos, ele demonstra boa disposição. Era franzino, tinha 1,74 m de altura e pesava pouco mais de 50 quilos. Sempre se cuidou, sempre se cuidou. Ele é formado em Direito, é professor de Educação Física. Então ele tinha todo o conhecimento para ter uma qualidade de vida, uma vida social. De acordo com o boletim de ocorrência feito pelos próprios policiais, o idoso se alterou, por isso recebeu voz de prisão por desacato, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização, contorções das articulações e utilização de algemas, sem lesões aparentes contra o cidadão. Inconformados com a situação do pai, os filhos pediram uma investigação rápida para a Polícia Militar. Que eu queria que o encarregado do inquérito, na apuração, apurasse todas as circunstâncias, tudo o que aconteceu no interior do posto policial. Enquanto seu Manuel estava internado, a Justiça Militar abriu um inquérito aqui no 2º Batalhão da PM em Juiz de Fora para apurar o que realmente aconteceu no posto policial. Neste inquérito, que teve uma apuração rápida, os 2 policiais envolvidos foram inocentados. Já o seu Manuel foi indiciado por desacato. Os filhos dele, todos militares, resolveram então fazer uma investigação por conta própria. As imagens que mostram seu Manuel a caminho do posto da PM foram gravadas por câmeras de segurança e obtidas pelos filhos. Elas comprovariam que ele tinha boas condições de saúde. Eles pediram também um exame de corpo de delito que atestou lesão medular nas vértebras C6 e C7, causada por instrumento contundente. Isso teria provocado a paralisia. Ele não conseguia ficar de pé? Não. Momento nenhum ele ficou de pé. Essas fotos, feitas no hospital particular, mostram uma marca de pancada na testa de seu Manuel. O filho, Washington, conseguiu gravar um áudio com o pai no hospital, enquanto seu Manuel ainda tinha condições de se comunicar. Eu queria a versão dele, porque, na realidade, a situação dele era muito crítica.
No áudio, seu Manuel conta que foi recebido por 2 policiais. Disse que também era militar. Os homens desconfiaram e ele reagiu com um palavrão. Aí ele veio gritando comigo. Eu falei que eu era militar. Ele pediu minha identidade de militar. Eu falei que não tinha, que eu estava com a identidade civil. O policial, então, o teria imobilizado e jogado contra a parede. Fiquei deitado no chão. Aí eu falei que eu tinha problema na coluna, era de disco. Ele não queria saber. Seu Manuel diz que foi algemado e obrigado a se sentar mesmo sentindo fortes dores. Ele não conseguia andar. Por isso, o policial chamou o resgate e ele foi levado ao hospital. Eles falaram que eu estava preso em flagrante, que eu ia ser responsabilizado, que eu não era PM, coisa nenhuma. E até que eu vim para aqui. Quase 3 meses depois, no dia 12 de junho de 2022, seu Manuel morreu. Com o áudio do pai e as imagens, os irmãos procuraram o Ministério Público. O promotor pediu a abertura de um novo inquérito e, desta vez, a mesma Justiça Militar chegou a uma conclusão diferente: a de que os policiais tinham cometido delitos militares e transgressões disciplinares. Nós concluímos o nosso procedimento investigatório criminal, imputando aos 2 policiais a prática de abuso de autoridade, pela algemação indevida e ilícita, e também contra um dos policiais pelo fato de ter causado a morte do superior em virtude de tê-lo lançado à parede e ter causado a internação prolongada do idoso. O processo ainda está em andamento. Nós tentamos falar com os policiais envolvidos. Um deles não atendeu a ligação. Verifique o número e ligue novamente. O outro disse que deveríamos procurar o comando da PM. Está esclarecido os fatos para você. Nós procuramos o comando do 2º Batalhão. Ninguém se dispôs a gravar entrevista. Em nota, a Justiça Militar de Minas Gerais disse que o processo está tramitando regularmente, garantindo aos acusados o direito à ampla defesa e contraditório. Sobre os 2 policiais, também em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais disse que um deles transferiu-se para a reserva e outro está em atividade administrativa. Enquanto aguardam a decisão da Justiça Militar, os irmãos lamentam que o pai, segundo eles, tenha sido vítima da corporação que sempre defendeu. Meu pai hoje em dia não está aqui mais. Só tem a memória dele, mas a gente vai lutar por isso.